Certo? Então, a gente vai começar lá pela 207, 208. Bom dia, Maria Eduarda. Duzentos e sete, 208. E aí, depois a gente vai lá para 217. Show? Tá chegando aí o Matheus. Entrou aí, Matheus. Tá conectando aí. Página 207, então vamos lá, pessoal. O número 1, na 207, é para relacionar a primeira coluna com a segunda, escrevendo a letra, né, da coluna da esquerda que completa corretamente a coluna da direita, né? Então, a coluna da esquerda está aí com letra A, B, C, D, E e F, e aí a gente vai colocar essas letras completando lá na coluna da direita para poder completar essa relação aí, né? Qual que corresponde aí. Na coluna da direita, a primeira são os que têm esqueleto composto de tecido ósseo. B. 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 Osteíctes. São seres que têm o esqueleto composto de tecido ósseo, são chamados de osteíctes, letra B, de bola. A segunda, são seres que dependem da produção interna de calor para manter a temperatura corpórea, né? Fonte interna de calor que mantém a temperatura corpórea. São qual letra? Letra E. Letra E. Animais endotérmicos, né? Endo, ou seja, né, vem de dentro, é uma fonte de calor interna que vem de dentro, né? Endotérmicos, letra E, de exato. A terceira, são os que têm esqueleto composto, principalmente de tecido cartilaginoso. F. F. Hã? F. F, F. de fada, né? São os condrictes. Os seres condrictes, eles têm o corpo composto principalmente de cartilagem. São chamados de condrictes ou cartilaginosos. A quarta são os que possuem adaptações que lhes permitem respirar fora d'água. C. C, né? São os seres pulmonados. Letra C, ou seja, pulmonados. Outro, são os que utilizam fonte externa de calor para regular a temperatura do corpo. A. A, de animal, né? São os animais ectotérmicos. Ectotérmicos, né? Ou seja, fonte de calor externa. São aqueles que o corpo, a temperatura corporal varia de acordo com o meio, né? Igual os répteis que sempre ficam, né, no sol e tal, para poder esquentar o corpo, para poder elevar a temperatura do corpo. Ô, Ti, são os que... O quarto, que tá assim, são os que possuem adaptações que lhes permitem respirar fora d'água. Qual que é? É letra C, pulmonados. Seres pulmonados, letra C. Ah, tá. E aí o próximo, né, foi letra A. E o último são os que respiram por meio de brânquias. D. D. De dado. D de dado são os peixes ósseos não pulmonados.
né? Os não pulmonados, que são os ossos, né? Eles vão possuir brânquias, né? E vão respirar pelas brânquias, né? Que é a respiração branquial. Então ficou assim a sequência, pessoal. Presta atenção na sequência do número 1. Ficou letra B de bola, letra E de exato, letra F de fada, letra C de carro, letra A de animal e letra D de doido, ó, de dado. Letra D de dado. Certo? Sim. Ficou certinho aí, Jennifer? O nome dela é Jennifer. Tá na sequência certinho. Show? Então vamos lá para o 2. Na metade do século XIX, vários artistas europeus vinham ao Brasil em expedições artísticas para retratar as paisagens, os costumes, a flora e a fauna do país. A pintura ao lado é uma obra dessa época, produzida pelo artista francês Jean-Baptiste Debré, né, que viveu até 1848. Ela retrata um peixe ósseo, popularmente conhecida como badejo. Esse Jean-Baptiste, né, ele veio e fez essa figura aí, né? Eles desenhavam, eles representavam a fauna, a flora, paisagens, né, e tudo mais, né, do que encontravam aqui, né? E o Brasil era um país, né, propício para isso, né? Porque tinha muita beleza natural, né? E tudo mais. Então, esse cara veio e pintou, né? Esse peixe, né? Que é conhecido, né? Muita gente chama de badejo e tal, mas o nome é badejo. Na letra A, ele pergunta assim: quantas nadadeiras o badejo possui e quais são elas, né? Quantas nadadeiras ele possui e quais são essas nadadeiras? Quantas são? 5. 4. Nadadeiras. Hã? 5 nadadeiras? Botei 5 nadadeiras. 5 nadadeiras? É. Também. 3. Hã? Eu acho que tá falando Jerônimo, 3. Oi. eu falei 3 nadadeiras. Falei 3. 3? Não é mais. Sim. Falei 5. É mais. Tô dando agonia. A quantos, então? A quantas, então? 7 nadadeiras. Que? Quê? 7. Ai, não acredito, eu tinha colocado certo. Ai. Passou longe. 7 nadadeiras. Ó, se você for olhar aí, você vai ver no dorso dela, nas costas dela aí, é a nadadeira dorsal, que é uma nadadeira que pega de fora a fora. Isso é a nadadeira dorsal. Se você for olhar né, na cauda, o rabo do peixe, né, uma nadadeira caudal. Né? Então, falamos aí 2. Se você for olhar, né, embaixo do peixe, né, logo abaixo aí depois da cabeça, você vai ver um par de nadadeira peitoral. Então é um par de nadadeiras, são 2 nadadeiras, né, peitoral. Você vê uma nadadeira anal, aquela lá perto do rabo, uma nadadeira anal.
Tem essa nadadeira, né, lateral dela aí, que vocês verem, frontal, também é um par de nadadeira, né? Tem de um lado e de outro. Sete. Deu 7? 1, 2, 3, Sim. 4, 5, 6, 7. Isso. Né? Porque Eu tinha colocado certo. tem duas aí que são par, né? Que é essa peitoral, né? E essa pélvica. E Elas essa acabam eu tinha botado. Oi? Ah, pera, você tinha nadadeiras bélgicas, a última, que você tinha falado, que tem dois pares. Tem a pélvica e tem a anal. Aquela lá perto do rabo é a anal. A Eu tinha pélvica, acertado. E aqui tá perto da cabeça. abaixo do corpo dela aí é pélvica, debaixo do corpo. Eu só não tinha botado. Mais que essa lateral. Hã? Eu só não tinha botado carapá, mas eu tinha E era botado nadadeira caudal, nadadeira dorsal, nadadeira anal, nadadeira peitoral e nadadeira pélvica. Se você for contar direto e não colocar o par, vai dar 5, né? Vai dar 5 nadadeiras aí. Ah, tá. Eu O esqueci de peitoral, que é contar os um par, pares. e a pélvica, que é um par, aí entra mais duas, né? Que aí acaba dando o total de 7 nadadeiras. Ah, tá. Por isso eu não contei os Jerônimo. pares. Então, quem não contou o par, acaba dando 5. Fala, quem quer falar? Quem quer falar? Essa daqui perto da cabeça dela, do lado, é qual mesmo? O nome? Do lado é peitoral. É, sim. É Tá do lado. peitoral. Ah, tá. Essa é peitoral. As duas laterais sim é peitoral. E aquela de baixo é a pélvica. Ah, tá certo. Então. Que são as que tem par, né? A peitoral e a pélvica. Então é peitoral, anal, dorsal, caudal. Aí a anal, caudal, dorsal, e que não possuem par. Show? Vamos lá para B, então. Concluíram aí, Kathleen? Certinho? Então vamos lá para B. Cite duas características presentes nos peixes que possuem a mesma constituição esquelética do badejo. Duas características nos peixes que possuem a mesma constituição esquelética e do badejo. Jerônimo, Oi. quais que são mesmo as nadadeiras? Só para me conferir no meu? É que não tinha. A nadadeira é dorsal, as peitorais, a pélvica, né, as pélvicas, a anal e a caudal. A anal é essa debaixo dela aí, né, perto do ânus, e a caudal que a gente chama do rabo do peixe. Show? Tá. É isso mesmo. Então vamos lá, as características, né, dos peixes que possuem a mesma constituição esquelética do badejo. Quais características? Duas características a gente pode citar. Eu coloquei que existe peixe. Hã? Pode falar, Eduardo. Pode falar, gente. Esqueleto cartilaginoso. Não, tá falando aí que é ósseo. Ele é peixe ósseo. Se ele é peixe ósseo, ele tem esqueleto ósseo. Eu coloquei que existem peixes que não possuem escamas. Porque eu olhei assim, parece que ele não tem escama. Parece que ele não tem escama. Não. E a outra característica, eu coloquei que os peixes têm estruturas chamadas nadadeiras, que podem variar em forma, tamanho, quantidade e localização. Vai possuir as nadadeiras, né? Uma coisa que
né, os peixes ósseos, no caso aí, né, constituição esquelética do badejo, eles vão ter esqueleto ósseo, né? Ele vai ser ósseo, esqueleto ósseo. As escamas não são substituídas por outra, né? A escama que se perde, ela não é substituída por outra, tá? A gente viu lá peixes que as escamas são substitutivas. No caso desses peixes ósseos, as escamas não vão ser substituídas. Os dentes desses ósseos também vão ser dentes pequenos em forma de cone. Vão ser dentes pequenos em forma de cone. Ele pediu duas características aí. A fecundação é externa, né? Acontece na água. Enfim, são duas. Tia, fala a primeira característica, fazendo favor. Hã? Os dentes são o quê, tio? Os dentes? Os dentes são pequenos em forma de cone. Tá. Fala a primeira característica, fazendo favor. A primeira que eu falei que, né, que eles possuem esqueleto ósseo, possuem escamas que não são substitutivas, né, elas não são substituídas. Falei dos dentes, falei da fecundação externa, pediu duas aí, falei 4 para vocês. A fecundação é externa. Eu vou colocar essa daqui em vez das nadadeiras. Fecundação externa, os dentes pequenos em forma de cone, esqueleto ósseo, escama não são substituídas. A luz forte aqui atrás. Show? Tudo certinho, todo mundo? João Pedro, Arthur, todo mundo? Certinho, certinho. Sim, tá certo. Então vamos lá para o 3. No 3 aí tem uma foto, né, da usina hidrelétrica de Xingó, né, lá na região de Alagoas, Sergipe. Está instalada no Rio São Francisco, que é o chamado Velho Chico, né? Que é o principal da região nordestina, com aproximadamente 2.800 quilômetros de extensão, né? Desde o nascimento dele até a foz. A barragem dessa usina tem cerca de 140 metros de altura, tá? O paredão dela aí, a barragem, 140 metros de altura. As comportas têm capacidade de passar 33 milhões de litros de água por segundo. A cada segundo passa 33 milhões de litros de água. As barragens são barreiras artificiais construídas em cursos de água com o objetivo de reter a água. Geralmente são construídas para auxiliar no abastecimento de água para as regiões urbanas e para a geração de energia elétrica, né? Essas barragens que o pessoal faz, né? Ou para fazer uma grande represa, para fornecer água para determinadas populações, né? Para grandes cidades, ou, né, na maioria das vezes, como usina hidroelétrica, né? E aí na letra A, ele pergunta assim, cite uma vantagem e uma desvantagem das usinas hidrelétricas. Uma vantagem e uma desvantagem das usinas hidroelétricas. Primeiro, uma vantagem. Qual a vantagem que elas podem apresentar? Que elas são construídas para auxiliar no abastecimento de água para regiões urbanas e para a geração de energia elétrica. Completa aí, Carol. Geração de energia elétrica
em fonte renovável, não poluível. Eu coloquei que são menos agressivas ao meio ambiente, comparadas às usinas termoelétricas à base de petróleo. Sua voz saiu igual de um robozinho, ô Maria Eduarda. Melhorou agora? Eu acho que é o vídeo. Aham, agora melhorou. Vou chamar de internet aí, ó. Eu coloquei, são menos agressivas ao meio ambiente do que comparadas a usinas termoelétricas, que são à base de petróleo ou carvão. Isso, né? Elas são de fonte renovável, né? E aí não polui, não, né? Não são prejudiciais igual as usinas termoelétricas, as usinas nucleares e tudo mais, né? Produzem energia elétrica com uma fonte limpa, renovável. Alguém colocou alguma coisa diferente? Não? Tudo nesse mesmo padrão por aí? Então tá beleza. Né? Uma vantagem da usina, né, hidrelétrica, dessas barragens aí, é mesmo a geração de energia, né? Energia limpa, uma energia renovável, né? A água, ela nasce lá no seu curso, ela vem passando, ela é represada ali em uma represa, e depois ela continua o curso dela, vai chegar no mar, né? Mas nascente, vai nascer a água que vai passar por ali. Quando ela passa pelas turbinas, elas movimentam as turbinas, né? E essa movimentação das turbinas é que faz gerar energia, né? Não gera fumaça, não gera produtos químicos, né? Não gera danos, né, para o meio ambiente nenhum. Tá? Então, essa é a vantagem. E uma desvantagem, né, que possa ser citado aí dessas barragens hidrelétricas. Eu coloquei que para se construir essa usina hidrelétrica, com certeza precisou devastar uma área para construí-la, o que é muito ruim, pois faz com que muitos animais não tenham onde morar, até mesmo seres humanos. Que são as chamadas áreas de inundação, né? São as áreas que ficam debaixo d'água quando você represa essa água, né? Alguma outra coisa? Alguém colocou alguma outra coisa? Eu botei parecido com o dela mesmo. Mais ou menos. Pois é, outra coisa que pode ser citada também, né, é a interferência no ciclo de vida dos seres aquáticos, né? Quando você constrói uma usina dessa, os peixes que migram, né, de correnteza acima, principalmente na época da piracema, né, de reprodução, eles ficam impedidos de subir o rio, né? Mas o quê? Eu botei assim, que tudo que estava atrás da usina fica apagado. Fica alagado. Inclusive, tem algumas usinas que alagaram lugarejos, né, cidades, né? A gente tem aí vários casos, né, históricos de, de regiões que tinham, né, lugarejos com muitas pessoas que viviam, né? A barragem, às vezes, eles escolhem região entre dois morros para poder fechar a barragem e tal. Então, o local mais propício, em profundidade e tudo mais, né, que às vezes foi escolhido, inundou lugarejos, cidades, e eles indenizam, né, eles pagam o valor à pessoa, e a pessoa pega o valor da propriedade deles e, né, vai embora para outro lugar, né? E aí essa área, se a pessoa insistir que não quer vender para a usina, para a empresa, eles entram com um processo de desapropriação, e aí costumam às vezes pagar até menos,
do que vale, né? Quando é desapropriado. Né? Que aí o governo, às vezes, do Estado entra com um processo de desapropriação e aí a pessoa deixa de ser dono daquilo ali e eles depositam em juízo um determinado valor, né? E a pessoa tem que sair de qualquer jeito, ou vai morrer afogada ali, porque eles vão fazer a represa de qualquer jeito, né? Então, na maioria das vezes, aí é melhor você entrar em acordo do que, né, endurecer o jogo e não vai adiantar de nada. Completaram aí, então, a desvantagem, né? Tem várias para o meio ambiente, inundação. Letra B, ele pergunta assim, escreva em seu caderno quais são os impactos que a construção de uma barragem pode causar aos peixes. Se necessário, faça uma pesquisa e em seguida converse, né, com alguns colegas aí o impacto. Para os peixes, qual é a interferência? Isso está bem no meu caderno. Posso lá pegar rapidinho? Pode. Qual que é, pessoal? A Ana Beatriz está quietinha. Para os peixes, né? Qual é a interferência que uma barragem dessa causa aí para os peixes? Olha, quando eu pesquisei, eu não sei se está certo, mas estava assim. Na água? Entendi, né? O excesso de nutrientes na água, principalmente fosfato e nitrato, ocasiona um aumento significativo na população de algas e de micro-organismos decompositores na água, levando a uma brusca redução do teor de oxigênio, provocando a mortalidade de organismos aeróbicos maiores como os peixes, podendo causar também epidemias. Dentro da área de represa, né, pode acontecer, né, alterações do Eu tipo não fiz essa questão. proliferação de algas, né, que a gente chama de bloom fitoplânctônico, né, tem outros nomes que dão, que pode ocorrer uma grande proliferação de algas dentro dessa represa, por causa do acúmulo de nutrientes, né, que a água ela vem descendo rio abaixo, chega ali, ela encontra uma barreira, né, e vai acumulando nutrientes aí, e esse excesso de nutrientes pode levar a uma grande proliferação de algas, né, de micro-organismos e tal, né, e dentro da represa ali trazer um desequilíbrio, né, nesse local. Né? É uma das consequências. Fala, Carol, buscou lá o caderno? Aham, busquei. Eu coloquei assim: as barragens têm vários efeitos sobre a vida dos peixes. O primeiro e mais direto é a interferência na sua migração e procriação. As barragens alteram o fluxo dos rios e criam enormes obstáculos, barreiras físicas, para o ciclo migratório. Aí aqui tem uma palavra que eu não sei qual que é, eu até esqueci de pesquisar, mas está escrito piracema, e até mesmo para a sobrevivência das espécies. A piracema é o momento da reprodução, né? Que eles sobem o rio para reproduzir, é chamado de piracema. Jerônimo, Ah, eu posso falar o meu? pode, Catherine. Então, primeiramente, eu queria te perguntar, porque quando eu fui pesquisar, estava escrito assim, alguns estudos dizem que as barragens em rios sobre peixes têm sugerido que elas não causam alterações genéticas em curto prazo. E eu não entendi muito bem essa frase. Você poderia explicar para mim? Eu anotei para me te perguntar. A questão de alteração genética em curto prazo, né, quer dizer que não há alteração na parte genética dos peixes. Né? Eles não vão sofrer mutação, eles não vão mudar caracteristicamente, né, a sua questão anatômica ou genética, alguma coisa do tipo assim. Não vai ter essa interferência genética. Né? Não muda o corpo dos peixes e tal.
Mas acontece outras alterações, igual a Ana Carolina falou aí, por exemplo, a questão comportamental, né? A questão de reprodução. Então, esse costume que os peixes têm de subir as corredeiras para se reproduzir, né? Isso aí vai alterar, então vai acabar alterando o comportamento dos seres, né? Se eles têm esse costume desde de milhares de anos para trás, né? Todos os seres daquela espécie, eles sempre subiram um rio para poder, né, ir lá mais próximo da foz dele, ou próximo a alguma cachoeira e tal, a se reproduzir, né? E depois os filhotes virem descendo em direção ao mar. Então, se há milhares de anos fazia isso, de repente alguém vai lá e constrói uma barragem, né? Vai mudar o comportamento de toda a espécie, porque eles não vão poder atravessar a barragem. Então, eles vão parar ali aos pés da barragem para reproduzir. Então, eles vão passar a reproduzir aos pés da barragem. Eles vão subir o rio e ali eles vão parar. Eles não vão continuar o curso. Então, vai mudar o comportamento e tudo mais. Mas a questão genética, a curto prazo, inicialmente, não vai ter alteração. Consegui te explicar? Conseguiu, obrigada, tá? Show. Quando ele fala a curto prazo aí também, isso quer dizer que a longo prazo pode também ter mudança estrutural do ser, tá? Dependendo da situação a longo prazo, né? Mudança de nadadeiras, alguma coisa pode até ter, né? Se houver necessidade dos seres em relação a essa barragem, né? Diminuir tamanho de nadadeira, mudar a posição, isso a longo prazo, né? Muitos anos, passando característica de geração para geração, pode vir mudar estrutura anatômica, né? Ou até genética dos seres. Isso a longo prazo, mas isso aí depende, né, de estudo que pode durar décadas até séculos, né? Passando de um cientista para o outro, analisando resultados, né? Show? Mais alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Fala. Por que esses peixes, como você falou, eles podem mudar? Hein? O que eles podem mudar? Assim, a sua... Não, eu falei aqui, ele pode mudar a característica anatômica, né? Mudar tamanho do corpo, podem mudar nadadeiras, formato da cabeça. Isso se o ambiente impor essas necessidades a eles, se for necessário, né, por causa dessa mudança de curso e tal, né, se o ambiente impor essas mudanças, pode ser que eles mudem, né? E até mesmo questão genética, né? Que se eles mudam o tamanho do corpo, por exemplo, né? Vão mudar o tamanho do corpo porque vão acabar ficando menores, porque eles não progrediram tanto no curso do rio e tudo mais, né? Vamos dizer que ele diminua aí 10 centímetros no tamanho da espécie. Essa característica ela vai passar para a genética, para o DNA da espécie, né? E essa característica genética vai começar a passar de geração para geração e isso vai ficar fixo na característica da espécie, né? E aí se torna parte da espécie e você não vai encontrar ser com outras características depois disso. Entendi. Obrigada. Ok? Show? Antes de passar aí para o número 4, né, falta 1 minuto. Não vai dar para corrigir o número 4. Eu vou encerrar, então, essa aula por aqui e já vou mandar outro link para a gente entrar no número 4, porque senão falta menos de 1 minuto e a gente vai acabar no meio da fala, tá bom? Já vou finalizar por aqui, então, e mando outro link lá já de imediato.